Olá, meus amigos. Bom dia. Aqui quem fala é Deilson Silva. Muito bem-vindos ao nosso webinar de Azure Maps for Office. Nós tivemos mais de 800 inscrições. Agradeço a todos que participaram dessa nossa primeira comunicação, que enviaram e-mails também comunicando a outros desse nosso webinar. É muito bom ter a comunidade como um todo participando do webinar e também compartilhando o conhecimento. Tá? É interessante dizer que esse webinar não será uma apresentação simplesmente da imagem para os clientes, mas é um bate-papo entre um colaborador da imagem, eu, tá? E os clientes da imagem. Isso significa que todos poderão participar. Caso você tenha alguma pergunta ou queira, de alguma forma, incluir o seu comentário, fique à vontade. Tá? Essa participação via webinar ela é muito interessante porque ela não deixa a apresentação somente do lado do apresentador, tá? Mas ela deixa disponível para que todos tenham acesso à informação. Tá? Esse webinar será um dos webinars que nós faremos sobre Location Analytics, ou seja, a análise do dado espacial, a transformação do dado em informação geográfica através de um sistema de negócio. Tá? Então, nós começaremos com o Azure Maps for Office, que é uma ferramenta que é utilizada hoje por todos os usuários que possuem ArcGIS Online. O que nós vemos como muito interessante desse uso da ferramenta é que quando nós temos uma planilha Excel e nós queremos fazer a espacialização ou a geocodificação de uma base de dados, nós fazemos de várias formas. Então, com o Azure Maps for Office, a gente vai ver que a gente consegue trazer o mapa para dentro do ambiente que nós utilizamos. Tá? Eu trabalho na imagem já há 14 anos, né? Já atuei em várias áreas. Hoje eu sou evangelista técnico, trabalho na equipe de marketing técnico, né? E qualquer dúvida e qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, por favor. Por falar em perguntas, as nossas perguntas devem ser feitas através do painel Questions, que fica ao lado direito de vocês, onde vocês estão vendo o painel de controle do GoToWebinar. Tá? É ali que vocês vão fazer qualquer tipo de questão. E aí, em alguns momentos, eu vou parar e vou fazer com que... vou responder essas perguntas à medida do possível. Tá? Quando a gente fala de Azure Maps for Office, a gente imagina a visão de um determinado usuário. Um usuário que tem acesso à informação e um usuário que fica diretamente ligado ao seu dado. Como vem através de Excel ou do PowerPoint, nós entendemos que o usuário tem muita intimidade com a base de dados. Então, quando a gente olha esse painel de controle, por exemplo, a gente consegue ver além de... visualizações, além de qualquer tipo de dado. A gente vê mapas, a gente vê a informação geográfica em ação. E através desse controle remoto, eu posso fazer com que essas informações elas fiquem disponíveis para o usuário. E o usuário tem acesso e ele consiga utilizar a informação geográfica em tempo de execução. Ou seja, a base de dados que ele tem dentro do seu GIS ou do seu ArcGIS Online, ela sai da base do desktop, do ArcGIS for Desktop que todos têm, e vai diretamente para o GIS. Isso significa que é a primeira atuação do Azure Maps for Office, ou seja, o Azure Maps for Office ele faz com que você tenha acesso à informação geográfica dentro de vários cenários. Tá? Esse é um deles, que é o Azure Maps for Office para o PowerPoint. Tá? Quando a gente faz esse tipo de visualização, a gente consegue ter acesso à informação geográfica e também consegue fazer com que outros usuários consigam visualizar dados e acessar a informação geográfica. Cada um desses mapas, eles vieram do ArcGIS for Desktop, tiveram processamento, tematização, entre outras coisas, e também foram colocados no ArcGIS Online. Então, através deles, eu vou mostrar logo em seguida que todos os usuários têm acesso a esse tipo de informação. Você pode colocar essa informação como pública, saindo de uma planilha ou de um desktop e colocando disponível para todos os usuários. Então, a intenção é fazer com que todos tenham acesso à informação geográfica.
Tá? E na linha dessa informação geográfica, eu queria lançar a nossa primeira enquete, né? Eu queria perguntar a todos sobre essa utilização do dado, essa utilização desse contexto espacial dentro do PowerPoint. Tá? Eu queria que vocês, por favor, respondessem como você apresenta mapas no PowerPoint. É uma prática hoje a utilização do PowerPoint, nós sabemos disso, né? Mas geralmente é utilizado com um foco mais de pegar o dado, acessar o mapa, pegar um print screen da tela, e aí, a partir desse print screen, fazer várias apresentações, mas com o Esri Maps a gente consegue fazer um pouco mais. A gente consegue estabelecer um contato diretamente com a base de dados. Esse é o grande diferencial do Esri Maps 4. Tá? Eu vou deixar mais um minuto, aliás, mais 20 segundos, um minuto é muita coisa. Já temos mais de 50% das votações. Tá? E é bem interessante ver que acho que o print screen e o salvar a figura, eles são os campeões, né? As pessoas fazem muito isso. Eu também fazia muito isso, porque a ideia de mostrar um mapa numa apresentação, no PowerPoint, ela é muito interessante. A gente consegue fazer com que a informação flua pela empresa toda, tá? Eu vou finalizar a pesquisa agora, já temos um minuto de pesquisa. E vou compartilhar com vocês o resultado. Nós vemos que salvar o mapa como uma figura incluída no slide é o campeão. Né? E os outros são realmente, são poucas pessoas que hoje usam o Esri Maps for Office no PowerPoint. Uma das intenções dessa apresentação é que isso mude. Então vamos voltar ao primeiro slide, que é o slide do controle remoto em si. O que mudou agora? O que mudou é que eu posso fazer acesso à informação geográfica através desse painel de controle. Então, eu consigo visualizar um dado, como, por exemplo, essas imagens de satélite. Por quê? Porque esse é um serviço de mapa que foi salvo dentro do ArcGIS Online e, a partir da utilização do Esri Maps for Office, eu consigo chegar e consumir o dado espacial. Tá? Então, agora eu estou vendo imagens de satélite do Rio de Janeiro, de Ipanema. Posso também, a partir do meu controle remoto, acessar outro tipo de conteúdo geográfico. Esse conteúdo geográfico é interessante porque é o conteúdo geográfico de trânsito. Tá? Trânsito em tempo quase real. Então, a gente vai ver no quadro, quanto mais próximo a gente chegar, a gente vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, mais vermelho significa que está muito parado, amarelo está mais ou menos e em cor de abóbora está bem lento. Então vamos chegar mais próximo aqui na região de São Paulo para a gente dar uma olhada. Então a gente está vendo aqui que existem vários problemas no trânsito. Só que como o Esri Maps for Office ele acessa o serviço, esse quadro ele fica muito pequeno para a gente ter acesso à informação. Então nós podemos expandir esse quadro. Então agora a gente tem na tela inteira o mapa. E a partir daqui a gente consegue chegar cada vez mais próximo e aí ter uma informação mais detalhada. Né? Então, agora, quando eu quiser fazer uma apresentação com o PowerPoint, eu posso fazer dessa forma. Ou seja, acessando o dado com a maior qualidade que eu possa ter do conteúdo, do background que eu tenha, né? E também da área geográfica que eu tenho informação. E além da legenda, que facilita com que o usuário tenha acesso. Então, eu posso ver de qualquer lugar que eu tiver essa informação geográfica. E esse tipo de visualização, ele também permite que eu tenha acesso a outros tipos de conteúdo, como, por exemplo, conteúdo demográfico. Né? Então, eu posso ter acesso ao conteúdo demográfico que está no ArcGIS Online através desse quadro também. Então, eu faço com que as pessoas, além de visualizar os dados, elas possam entender. Por exemplo, quanto mais escuro esse mapa que a gente está vendo agora, significa que eu tenho mais pessoas morando nas residências no Brasil inteiro. Eu posso ver por estado, chegando mais próximo, eu consigo ver por município. Tá? Vamos para o Nordeste.
Se eu chegar mais próximo ainda, eu consigo ver por setor censitário. Tá? Então, esse tipo de dado, ele se encontra no ArcGIS Online, mas pode ser utilizado em qualquer dispositivo. Tá? A gente está vendo aqui no PowerPoint, mas poderíamos ver dentro do tablet ou qualquer outro local. Tá? Então, é interessante que a gente consegue ter acesso a essa informação geográfica e consegue compartilhar com outros usuários também. Nós poderíamos passar o dia inteiro olhando esse quadro, né, e ter acesso a essa informação. Mas vamos seguir adiante. Esse dado que está disponível foi colocado pela imagem, pela Esri, mas também por vários usuários no mundo inteiro, porque eles estão, esses quadros eles apontam para o ArcGIS Online, que é a ferramenta de gestão de conteúdo geográfico da plataforma ArcGIS. Esse termo Location Analytics, o que significa? Significa que nós podemos utilizar inteligência geográfica em sistemas de negócio. Tá? Essa ideia de sistemas de negócio, ela não vai só para o Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Vai além. Eu posso utilizar em CRMs, posso utilizar em ERPs, qualquer sistema que seja corporativo. Nesse caso, hoje nós estamos utilizando o Esri Maps for Office para apresentação, mas nós teremos outros webinars onde nós mostraremos Cognos, SharePoint, MicroStrategy, SAP com Business Objects, Salesforce, Dynamics. A ideia é fazer com que a gente consiga alcançar uma nova dimensão na análise do nosso dado. Não só a dimensão de cálculos ou gráficos, mas a dimensão espacial. Entender como a análise espacial pode mudar o comportamento, ou pode fazer com que nós entendamos o que está acontecendo no cenário geográfico, naquela área em si. Tá? Então, essa é a ideia do Location Analytics. Fazer com que a localização ela seja importante para cada tipo de usuário, mas também seja importante para que nós vinculemos o dado de negócio ao dado espacial, porque todo ativo de negócio ele se encontra em algum lugar. Então, nós podemos dizer que qualquer empresa que trabalha com ativo de negócio ou com cidadão, ou com pessoas como serviço, propiciando serviço a essas pessoas, ela tem uma relação direta com a geografia. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos analisar todos os aspectos para podermos tomar decisão. E agora, com Location Analytics, essa visão do Esri Maps for, essa lista de sistemas corporativos, nós podemos dar esse passo. Eu queria lançar uma segunda enquete para que a gente pudesse fazer algumas análises. Mas antes eu vou responder duas perguntas que fizeram. Tá? A primeira pergunta é: com o PowerPoint eu consigo fazer compartilhamento de dados? Essa é uma ótima pergunta. O compartilhamento de dados em si, ele é feito através do ArcGIS Online. Então, eu não faço do PowerPoint para o ArcGIS Online, mas sim do ArcGIS Online para o PowerPoint. Tá? Com o Esri Maps para o Excel, aí eu consigo enviar dados já transformados em conteúdo geográfico para o ArcGIS Online, para que outros usuários tenham acesso à informação. Tá? A segunda pergunta é sobre somente quem tem ArcGIS Online pode ter acesso ao Esri Maps for? Essa é uma ótima pergunta também. A ideia do Esri Maps for é que cada usuário tenha um repositório onde incluir a informação geográfica ou publicar essa informação geográfica. Então, o ArcGIS Online, como eu falei no início, ele é esse gestor de informação geográfica da plataforma ArcGIS. Então, todos os usuários, a partir do 10.2, da versão 10.2 da plataforma, que tem o seu desktop, foram privilegiados com uma organização ArcGIS Online. Então, se você tem 10.2 em diante, você pode solicitar a nós da imagem o seu ArcGIS Online. Com isso, você consegue ter acesso ao Esri Maps for Office ou ao Esri Maps for qualquer sistema de negócio que você tenha. A ideia aqui é fazer com que os usuários possam levar a inteligência geográfica que ficava em um banco de dados ou ficava em um determinado setor para todas as áreas da empresa, porque todas as pessoas utilizam
dado espacial. Todas as pessoas, de alguma forma, trabalham com geografia. Tá? Agora vamos a essa segunda enquete, tá? Para que a gente conheça um pouco o uso desse Location Analytics ou desses sistemas de negócio na sua corporação. Tá? Agora eu queria saber, além do Office, qual sistema corporativo você usa? Né? Se é o SharePoint, o Dynamics, Cognos, MicroStrategy ou Business Objects. A ideia aqui é fazer com que a gente possa, nos próximos webinars, que a gente possa ser mais assertivo e criar uma prioridade de acordo com a sua necessidade. Tá? Vou deixar mais 30 segundos para a gente finalizar essa enquete. Tá? Eu agradeço a vocês que a gente está recebendo várias perguntas aqui. Né? Então, continuem fazendo as perguntas, eu vou respondendo à medida do possível. Tá? Acabando, mais 15 segundos. Legal. Vou finalizar a votação. Ok. E vamos compartilhar o resultado. Legal. Parece que o SharePoint é uma dos principais sistemas corporativos usados pelo nosso público, né? Então, a gente vai tentar utilizar essa prioridade para fazer com que os próximos webinars sejam focados nessa linha de sistemas corporativos. Tá? Muito obrigado pela participação. Falando do Azure Maps for Office, de novo, a ideia aqui é mostrarmos nos próximos slides, né, a parar de mostrar slide, na verdade, e fazer demonstração. Eu criei 3 cenários onde a gente vai poder ver o Azure Maps for Office em ação. O Azure Maps for Office ele é um suplemento, né, do Excel, né, que permite com que eu possa instalar em versões do Microsoft Office a partir de 2010, tá? Do Office 2010, e a partir disso eu tenho esse conjunto de ferramentas dentro do Excel ou dentro do PowerPoint. Ele foi desenvolvido pela Azure para que os usuários da plataforma pudessem ter acesso a esse tipo de ferramenta, esse tipo de forma de transformar o dado em informação. Ele, como eu falei, está disponível para usuários de ArcGIS Online e usuários de Portal for ArcGIS também. Portal for ArcGIS é uma visão do ArcGIS Online dentro da organização, que a gente chama de on-premise, ou seja, instalado na infraestrutura do usuário. O que eu consigo fazer com ele? Eu consigo criar mapas temáticos, consigo criar mapa de densidade, clusters também baseado na quantidade de pontos que foram espacializados. Eu posso fazer análises espaciais com esses dados, além de análises socioeconômicas também. Vocês perceberam que no primeiro painel eu mostrei o dado socioeconômico, dado demográfico, né? Então, a partir desse dado demográfico, a gente tem alguns campos que dão informação para a gente econômica, né? Potencial de consumo, quantas pessoas estão utilizando de algum tipo de recurso, homens e mulheres, tem vários campos onde a gente pode explorar muito a análise socioeconômica. E, por fim, a publicação desse mapa na web. Tá? Então, a ideia é fazer com que a sua planilha ela seja uma fonte de conteúdo geográfico para que seja compartilhada com outros usuários. Então, uma vez que eu tenho a planilha, eu tenho o dado, e eu quero transformar esse dado em informação, eu uso informação geográfica, eu uso o Azure Maps for Office dentro do Excel. E aí posso pegar esse dado e espacializar, se eu tiver o XY, longitude e latitude, respectivamente, ou se eu tiver o endereço para fazer geocoding. E aí esse geocoding vai resultar numa série de pontos. Tá? Alguns usam já o Azure Maps for Office, né, dentro do Excel, e nós vamos descobrir algumas coisas novas, né, que já existiam como
funcionalidade, mas poucos já tiveram acesso a isso. Tá? Então, a ideia é fazer com que todo usuário da empresa tenha acesso à informação geográfica. Essa é a grande missão do Azure Maps for Office ou for qualquer outro sistema corporativo. Fazer com que o usuário de inteligência de negócio, o usuário que tem acesso à planilha com os ativos da empresa, vários tipos de usuário tenham acesso à informação geográfica que é gerada por alguém. Tá? Ou é gerado por alguém da empresa ou é gerada por uma instituição. Ora, eu posso ter acesso também ao dado do IBGE, por exemplo, posso ter acesso ao dado da Agência Nacional de Águas, das prefeituras, ou qualquer outro usuário que tenha os mapas publicados no ArcGIS Online. Tá? A primeira demo, ela é sobre análise de inteligência de mercado. Né? O meu objetivo é identificar o potencial de mercado para a aquisição de apps para mulheres. Tá? A ideia é identificar, com os dados da Anatel, que ela coloca disponível, né, para todos os usuários, né, mais os dados demográficos do ArcGIS Online, onde é o território mais adequado para que eu possa fazer a oferta do meu produto, que é uma app para ser utilizada em smartphones para mulheres. Tá? Agora eu estou no meu Excel, tá, com uma planilha com as estações radiobase no Brasil, que foi feito download a partir do site da Anatel. Tá? O que eu tenho disponível? Eu tenho dados de município, estado, população, região. Eu tenho também onde há o serviço da própria companhia, né, de telefonia móvel, em todos os lugares, em todos os municípios do Brasil. O que eu posso fazer com esse dado? Com o Azure Maps for Office, eu já consigo estabelecer um contato com a geografia através de um botão, que é o inserir mapa, como a gente disse, que eu já tinha acessado, e aqui eu tenho acesso a um mapa dinâmico. Esse mapa dinâmico eu consigo ver qualquer região do Brasil ou do mundo. Tá? Então, a ideia desse mapa é fazer com que todos tenham acesso à informação através do mapa base. Né? Então, eu posso ter informações também com imagens de satélite, se assim eu quiser. Tá? Então, eu vou usar mapa topográfico agora e vou fazer a espacialização desse dado. Tá? Vou fazer, na verdade, a geocodificação, porque eu tenho o endereço. Vamos adicionar aqui os dados. Eu tenho algumas opções e tenho algumas fontes que eu criei, né, para que a gente pudesse ter um conjunto de dados mais simples de acessar. Criei para cada uma das operadoras. Tá? Tem todas as operadoras que estão no site da Anatel. Eu vou acessar esse análise de cobertura, tá? Que é um subset, um conjunto de dados que eu selecionei previamente. Agora eu vou informar que eu quero fazer esse acesso por endereço. Eu quero que eles criem a informação geográfica baseada no endereço. Ele já descobre que eu estou no Brasil e ele tem acesso a alguns campos também. Então aqui eu tenho município e nome do estado. Agora eu vou pedir para ele fazer a espacialização. Tá? Ele vai tornar o dado de planilha um dado espacial, que todos podem ter acesso. A ideia aqui é que ele insira esse dado, né, para que todos tenham acesso assim que eu deixá-lo disponível. Então, nós vimos que ele fez acesso a 648 elementos que estão na minha planilha. Então, eu posso vir aqui, esse dado ele já é meu agora, né? Então, é um dado espacial, mas é um dado que está completamente conectado à planilha. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse campo, né, que no caso o campo de município com o atributo Rio Branco, eu posso ir para o local e ele me leva ao mapa, ele me leva ao local. Tá? A ideia aqui é fazer com que o usuário tenha acesso a essa informação também, né, de forma simples. Né? Então, aqui eu estou no Acre, né, em Rio Branco, ele pegou o centroide, né, o local onde ele para fazer a análise. Essa é a primeira parte, né, da minha análise. Eu peguei e agora eu sei onde estão todas
as operadoras, onde elas estão atuando. Tá? Eu posso também ver a densidade, ou seja, com esse mapa agora, essa densidade, eu consigo ver que há uma atuação bem grande das operadoras no sul e sudeste do país. Tá? Então, esse mapa temático, ele, baseado na densidade, é isso que ele me mostra. Eu vou mudar a visão, só para eu ter bem vermelho e uma intensidade maior. É isso mesmo. Então, a primeira parte da análise, eu estou vendo que seria interessante fazer essa busca, né, por clientes para a minha app no sul do país. Legal. Essa é a primeira análise. A segunda que eu posso fazer, entre várias que eu posso utilizar o Azure Maps for Office, é fazer o agrupamento. Tá? Então, eu posso fazer o agrupamento aqui por algum campo. Então, eu vou fazer o agrupamento pela cobertura, tá? Então, eu vou pegar, aliás, vou fazer pelo Código Nacional, acho que é mais interessante, pela região. Aqui eu tenho todos os códigos de todos os municípios do Brasil, né? Então, aqui eu posso fazer e verificar no meu mapa também onde estão esses municípios. Então, eu começo a ver, a ter a visão de onde estão todos esses códigos nacionais. Então, em cada cor aqui eu consigo visualizar. Tá? Eu preciso também identificar quais são os locais onde eu tenho um público feminino. Né? Essa é a razão de eu estar fazendo essa análise dentro do Excel. Né? Então, eu vou voltar para essa análise de cobertura. Tá? Vou fazer um novo agrupamento. Tá? Vou fazer esse agrupamento por cobertura total. Olha que interessante. O cobertura total é um campo que eu criei, tá, que ele faz a seguinte análise. Ele identifica quais são os municípios que têm operação de todas as operadoras que estão nessa planilha. Então, se eu vier aqui para identificar na planilha, eu vejo que nenhuma operadora está em todos os municípios do Brasil. Tá? Então, esse mapa ele não é interessante para mim. Por quê? Porque ele não vai trazer a informação que eu preciso. Agora, como no site da Anatel tem informação da Vivo, da Claro, da TIM, da Nextel, eu criei alguns outros campos aqui. Aqui é com Vivo, Claro, TIM, Oi e Nextel, e esse outro campo é Vivo, Claro, TIM e Oi. Tá? Então, aqui eu consigo também identificar quantos usuários, né, quantos municípios têm os serviços dessas operadoras. Tá? Eu posso colocar essa informação disponível para os usuários através do pop-up também. Tá? E aí todos têm acesso. Então, por exemplo, quando eu indico os campos, tá, e vou acessar a informação no mapa, por exemplo, agora eu tenho um pop-up que indica o município, o estado, se há atendimento de todas essas operadoras, que é Vivo, Oi, TIM e Claro, e por fim, se há Vivo, Claro, TIM e Oi. Então, aqui eu tenho todas essas. Então, todas que tem Vivo, Claro, Oi e TIM são municípios que me interessam, tá? Inicialmente, para que eu possa fazer a divulgação do meu produto. A última análise é o que a gente chama de Geo Enrichment, ou enriquecer camada. Tá? Esse enriquecimento de camada ele é baseado numa estrutura que acessa o dado demográfico que vem do site da ESME, tá? Que vem do ArcGIS Online, e permite que eu analise algumas coleções de dados. Eu vou analisar, por exemplo, o gênero. Tá? Eu quero saber, baseado nesse campo, onde tem Vivo, Claro, TIM e Oi, a quantidade de mulheres, tá? Ou seja, a população feminina. Tá? Então, o que eu consigo fazer agora é pedir para que ele acesse todo o conteúdo que eu tenho nessa planilha, que ele vá até o ArcGIS Online, pegue os dados demográficos e una esses dados demográficos, como se fosse um join espacial, tá? Baseado nos pontos que eu tenho, que são as estruturas onde eu tenho as operadoras em si, tá? E também o público feminino.
Legal. Agora eu tenho aqui o mapa que me diz onde eu tenho a população feminina, baseado nos locais onde eu tenho esse tipo de operação, da Vivo, da Claro e da Oi. Tá? Agora, se eu pegar esse Vivo, Claro e Oi, se eu colocar sim, tá? Fizer um filtro, ele vai colocar esse filtro também no meu mapa. E agora, se eu, além de eu colocar o filtro, eu quiser agrupar, né? Ou seja, agrupar baseado nesse campo, né? Que é o campo novo agora, que é o feminino, eu consigo fazer esse agrupamento e fazer com que, ao invés de ser categoria, que ele seja intervalo, tá? Então agora eu tenho os intervalos e sei onde tem mais mulheres. Então aqui, ó, no sul, é onde eu tenho mais acesso dessas operadoras e também tenho mais mulheres. Tá? Eu tenho 45.360. Então isso é uma das possibilidades de utilizar o Esri Maps for Office. Tá? Pegar um dado que é público e fazer análise juntamente com o dado espacial. Agora, eu vou publicar esse dado na internet, porque é interessante compartilhar essa camada para que eu possa fazer outras análises. Tá? Então, eu vou pegar essa análise de cobertura, eu vou compartilhar com a minha organização ArcGIS Online, e ele vai fazer com que esse dado que a gente está vendo aqui, que ele seja colocado disponível para a minha organização. Uma vez que ele tiver terminado essa consulta e essa publicação, eu vou ter acesso através da minha organização, que é a organização ArcGIS Online que eu tenho acesso. Tá? Essa é a organização da imagem. Então, se eu vier aqui dentro do meu conteúdo, eu vou ver que ele criou análise de cobertura apps, tá? Que foi criado hoje, eu modifiquei o nome agora, e se eu acessar esse conteúdo agora, eu vou visualizar o conteúdo geográfico foi criado lá no Excel, tá? Então aqui eu tenho os dados e continuo vendo os dados além daqueles campos que eu coloquei disponível, os outros campos também. Tá? E para finalizar, como eu quero que essa informação esteja disponível para todos os usuários, eu compartilho, salvo esse mapa já dentro do ArcGIS Online, o mapa que veio lá do Office, né? Vou colocar aqui, mapa de oportunidades. Legal. E vou digitar EM for Office. Salvei o mapa. Salvei o mapa, vou utilizar um recurso que é também bem interessante, que é o recurso de template do ArcGIS Online. Então, vou compartilhar tudo, qualquer um de vocês pode ter acesso a esse dado, tá? E vou utilizar esse template para acessar esse mapa de oportunidade, tá? É o último template da terceira página. Agora ele colocou à disposição para que eu possa ter acesso ao dado, tá? E eu vou configurar esse template. Agora, o que ele está fazendo? Ele pegou o dado que eu criei, colocou dentro do template e agora eu tenho aqui informação. Tem a primeira informação, que é a contagem, né? São 17 pontos no mapa. Tenho a clusterização desse mapa também, aqui disponível, vocês vão ver agora. Tá? E posso configurar esse template para que ele mostre outras coisas também. Tá? Para que ele mostre, além da contagem, que vocês estão vendo aqui, 17, que ele faça filtros. Tá? Eu quero que ele faça filtro pelo campo município. Tá? E eu faço o somatório da população feminina. Somatório, a média, o mínimo e o máximo. Todos eles da população feminina. Tá? E já que é feminino, eu vou mudar aqui a cor do nosso template para o rosa. E vou salvar. Assim que eu salvo, eu tenho
template agora configurado da forma que eu solicitei, e agora ele faz algumas análises, ele permite que eu faça algumas análises. A primeira é, além de ver que tem 17, eu vejo que a soma total das mulheres dessa região é 346 mil. Tá? Posso fazer um filtro por município, então vem aqui em Porto Alegre, por exemplo, então ele faz o filtro em Porto Alegre, coloca a soma, a média, o mínimo, o máximo. Tá? Se eu incluir todos, eu posso fazer uma consulta geográfica, né? Então eu dei um zoom, e aí nesse zoom ele mostra somente a contagem que está nessa visualização. Tá? Então agora eu consigo entregar. Todos que quiserem ter acesso a esse mapa podem ter acesso, tá? Agora, porque ele já está disponível no meu conteúdo. Por quê? Porque além de eu ter feito através do Azure Maps for Office, eu compartilhei com todos, né, esse conteúdo. Então significa que se você quiser agora acessar o ArcGIS Online seu ou arcgis.com e digitar lá na consulta EM4, tá? Deixa eu mudar aqui para a gente botar webinar, por exemplo. Vou botar aqui webinar. Se digitar webinar ou Deilson, você vai ter acesso a essa aplicação. Tá? Legal. Voltando ao nosso cenário, o que a gente fez? A gente pegou o dado da Anatel para espacializar onde estavam as operadoras, pegamos o dado demográfico para identificar onde estavam as mulheres, né, e depois colocamos esse dado numa aplicação template para que todos pudessem ter acesso. Tá? Esses foram os passos que nós fizemos. A segunda demonstração ela é para fazer análise, né, de pesquisa de satisfação, tá? Identificar a eficiência dos serviços. Tá? A imagem, eu criei, ontem, que foi feriado em São Paulo, eu criei a imagem TV, tá? Que significa que a imagem agora tem alguns serviços de internet, serviços de telefonia e serviços de TV por assinatura. Tá? Então, aqui, como é São José, o que eu fiz? Eu peguei alguns endereços, peguei alguns serviços e criei algumas planilhas. Tá? Essas planilhas, elas permitem que a gente, além de ter acesso ao dado, que a gente consiga também fazer análises mais centralizadas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dados e vou espacializar para saber a satisfação do nosso cliente e as ocorrências que eles fizeram, né, que eles ligaram para a gente, né, que a gente gerou uma ocorrência, dizendo o problema que aconteceu. Então aqui eu vou espacializar, agora sim espacializar, baseado em longitude e latitude. Posso pegar um intervalo pré-definido ou um intervalo definido. Intervalo definido eu tenho que selecionar na mão, tá, onde eu quero que ele visualize e faça a espacialização do dado. Tá? Como latitude e longitude, eu tenho que informar os campos X e Y para que ele possa fazer a análise. Agora ele pegou esse dado e vai fazer a espacialização. Então agora eu tenho 1000 elementos no mapa. Então esses 1000 elementos, eles estão aqui espacializados, né? Eu tenho aqui a informação, tipo do serviço, imagem do telefone, deu nota 3, por quê? Porque disse que está com problema de sinal. Tá? Esse problema de sinal ele deve ser analisado, né? A gente tem que identificar se outras pessoas também têm esse problema. Então eu posso selecionar no mapa. Eu posso selecionar no mapa um elemento, tá? E localizar outros registros também. Então eu posso dizer o seguinte, que nessa camada que eu estou visualizando, num raio de 2 quilômetros, eu quero localizar outros incidentes. Né? Para isso eu vou desenhar um retângulo envolvente. E agora ele está fazendo. Ele fez aqui por metro, vamos fazer por quilômetro. Tá? Então aqui eu vou selecionar. E aí pedir para ele localizar.
Com essa localização, ele acessou 182 registros dos 1000, né? Então aqui eu tenho todos os registros selecionados. E a partir desses registros selecionados eu posso fazer outras análises também, né? Eu posso, além de compartilhar esse dado, eu posso fazer com que ele analise a incidência, tá? Se eu quero verificar se aquelas incidências, né, da pesquisa de satisfação, onde eu tenho valores mais altos e mais baixos. Então, ele analisa esse dado e mostra para a gente também. Isso é um outro tipo de análise, para que eu possa identificar quais usuários estão satisfeitos ou não com o meu serviço. Isso eu posso utilizar para outros cenários também. Tá? A intenção aqui é fazer com que o usuário, além de ele ter acesso a esse tipo de análise, ele possa também compartilhar, como nós fizemos com a outra base de dados. Tá? Pouco a gente sabe da utilização do Azure Maps, né? A gente também pode ter a utilização para cenários de dados como polígonos, né? Que eu vou mostrar para vocês também. Bem, aqui foi feita a análise, né? A gente chama de hotspot. Tá? Então, aqui eu estou vendo outros usuários que também têm algum tipo de problema. Tá? E aqui saiu um pouco mais para a gente ver. Então, eu tenho aqui, estou vendo alguns usuários que têm o mesmo tipo de problema, ou seja, problemas com o sinal. Tá? E aí, em determinada área, né, próximo da área de seleção, onde eles estão dispostos. Tá? Então, aqui eu consigo ter acesso a essa informação. Tá? Eu consigo ver que precisa de satisfação 3, né, e tudo mais. Tá? Esse é o segundo cenário. Vamos ao terceiro cenário, tá? Que é o cenário de mapas na apresentação. Nós fizemos um site, né, chamado Onde na Copa Brasil, para fazer com que todos tivessem acesso à informação de protestos, informação das mídias sociais, entre outros. Tá? E a gente, além de utilizar esse dado, a gente também pode espacializar. Tá? Essa espacialização ela pode ser feita diretamente do Azure Maps ou pode ser feita no ArcGIS for Desktop. É mais interessante, nesse caso, a gente fazer do ArcGIS for Desktop. Aqui eu tenho todos os senhores, né, foram retirados alguns nomes aqui, todos os nomes, na verdade, e eu só tenho a informação realmente da vertical, ou seja, qual é a indústria do estado, o país e tudo mais. Tá? Aqui eu posso usar o Azure Maps for Office também para fazer essa espacialização. Tá? Só que nesse caso eu tenho aqui um campo que ele tem as UFs. Tá? Se eu pegar essas UFs, por exemplo, eu vou fazer um teste com duas aqui. Tá? Faltam 15 minutos para acabar e tem várias perguntas. Vou pegar aqui e vou fazer com São Paulo, por exemplo. Vou pegar tudo que eu tenho como SP, tá? E posso mudar para São Paulo. Mas, nesse caso, eu vou pegar aqui SP, eu vou escrever São Paulo. E ele vai mudar todos os campos para mim. Legal. Agora eu quero espacializar, mas eu quero mostrar polígonos dentro desse mapa. Eu só mostrei pontos até agora. E outra habilidade do Azure Maps é fazer com que o usuário tenha acesso a também esse tipo de geometria. Tá? Então, aqui eu vou pedir para adicionar, só que eu vou pedir para adicionar baseado em polígonos. Eu criei uma referência aqui ao dado, né, é o dado do IBGE de estado, que eu vou fazer novamente para a gente entender como é que é. Tá? Se eu clicar em adicionar local personalizado, eu posso digitar EM for e aí ele vai buscar uma feature, ou seja, um serviço de feição chamado BR Estados. Tá? Agora ele acessou esse dado e eu posso dizer qual é o tipo de campo que eu vou utilizar para que ele faça um join espacial. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, nome, que é o que me interessa nesse momento, tá? O nome do estado em si. Aqui eu vou informar, inclua nome do estado, melhor. Nome do estado.
e adiciona. Agora ele vem como um tipo para fazer essa espacialização, ou nesse caso, o join espacial. Clico em Next, agora ele está acessando a minha planilha. Tá? Minha planilha tem lá o campo estado, e aí eu vou pedir para ele fazer essa junção. Ele vai varrer esse campo estado para tentar identificar, né, onde está o dado. Aí ele retornou um erro. Por que ele retornou um erro? Porque o dado em si, que nós temos aqui, ele está buscando um filtro, que é o filtro de São Paulo. Tá? Vamos fazer de novo com todos os dados do Brasil. Eu vou remover esse que ele criou. Novamente vou acessar o campo que eu preciso, que é o estado, e vou pedir para ele fazer essa junção, tá? Esse join. Agora ele está fazendo. Uma vez que ele tenha feito, ele vai colocar o dado dentro dessa visualização, ou seja, da visualização do nosso cenário aqui. Tá? Então, São Paulo, por exemplo, que ele está buscando, ou se a gente for em outro local, Rio de Janeiro, deixa eu pegar aqui, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais. O que ele vai fazer é buscar o dado, a geometria, e trazer para a gente esse cenário. Tá? Como se eu quiser também acessar diretamente do serviço do ArcGIS Online, eu também posso fazer. Então, ele pega essa base e inclui no nosso mapa. Tá? E aí todo mundo tem acesso a essa informação. Tá? Aqui ele está fazendo o processamento com todos os campos que eu tenho. Foram 17.478 elementos, né, que nós enviamos esse convite para o webinar. Né? Então, ele está fazendo todo o processamento para tentar colocar o dado para a gente. Tá? Aqui ele colocou o dado de estados, tá? E aqui ele está fazendo a análise de acordo com a tabela que nós pedimos para ele. Tá? E enquanto ele faz essa análise, vamos a algumas perguntas. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Para utilizar o Esri Maps, basta ter uma conta no ArcGIS Online? Sim, Cristiane, basta ter uma conta no ArcGIS Online, mas não é o ArcGIS Online para pessoa física, que a gente chama de uso pessoal, tá? É o ArcGIS Online corporativo, tá? Esse corporativo ele está disponível para usuários que têm uma licença de desktop ou uma licença de Portal for ArcGIS. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco. Pergunta do Clóvis Tavares: como é o licenciamento do Esri Maps 4? A ideia, Clóvis, é que não haja um licenciamento direto. Né? A gente tem duas formas. A gente, tendo o ArcGIS Online, você tem o que a gente chama de named user, ou seja, usuário nomeado. Então, cada usuário nomeado ele tem direito a acessar o Esri Maps 4. Então, o que significa? Significa que quando eu pego esse Excel que a gente está vendo aqui, por exemplo, e clico em entrar, ele pede para a gente um usuário e senha. Tá? Então, eu posso colocar o usuário e senha da minha organização. Tá? Ou seja, o meu usuário nomeado da organização da imagem. E aí eu tenho acesso. Tá? A atualização desses dados em tempo real? Muito boa pergunta, Aline. Em tempo quase real. Por quê? À medida que você... Deixa eu pegar uma outra planilha que a gente utilizou aqui. Vou pegar essa aqui de serviços, por exemplo. Tá? À medida que a gente publicou esse dado, se eu mudar alguma coisa na planilha, ele não vai mudar diretamente no nosso dado. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a atualização desse dado. Né? Então, se eu pegar e criar um campo ou uma coisa do gênero, eu preciso atualizar. Então, eu consigo fazer o compartilhamento dessa camada novamente, tá? Mas atualizando o dado. Então, sim, é possível. Tá?
Vamos à próxima pergunta. Essa pergunta é bem grande, mas vamos lá. Deilson, se o usuário perder a conexão da internet no PowerPoint, a apresentação ficará comprometida? É a pergunta da Ana Clara Moura. Se você perder a conexão com a internet, você não consegue fazer a utilização do mapa dinâmico. Você vai simplesmente utilizar como se fosse uma figura o mapa. Tá? O mapa ficará na sua tela, mas como uma figura, não como como um mapa dinâmico. Então, é importantíssimo ter acesso à internet. Tá? Vamos para mais duas perguntas, tá? A ideia... Vamos lá. A ideia de base de dados geográfica é muito interessante, porém a qualidade dos mapas, principalmente no Brasil, sempre foi ruim, tá? E pagando-se muito caro. Tá? Como vocês da imagem estão resolvendo esse tema? O ArcGIS o Esri Maps for Office resolve isso? Obrigado, Walter, pela sua pergunta. A ideia não é melhorar o conteúdo geográfico de todo o Brasil. A ideia é a seguinte: a imagem, a Esri, tem feito vários esforços para a gente ter conteúdo geográfico de muita qualidade no Brasil inteiro. Tá? Então, se você estiver acessando agora o seu ArcGIS Online, o seu ArcGIS for Desktop, você vai ver que existem vários conteúdos geográficos já disponíveis, tá? E do território nacional. E não só de dado, vamos até Salvador agora para a gente ver, e não só de dado topográfico, mas também de média e alta resolução. Tá? Pelo menos 2 vezes no ano esse dado é atualizado. E como você sabe, a imagem também ela fornece conteúdo geográfico on-premise. Tá? Ou seja, você pode utilizar o conteúdo geográfico também na sua empresa. Nós temos um produto chamado StreetBase, que tem uma cobertura nacional bem interessante, que você pode utilizar. Tá? Mas, além desse dado que está disponível, né, no ArcGIS Online, e além do StreetBase, você tem os dados também de outras empresas que disponibilizam na web. Tá? Então, como por exemplo, se eu, no ArcGIS Online, buscar por dados Brasil, eu tenho acesso a várias empresas, vários órgãos, né, que dão acesso a essa informação. Inclusive, um deles é o próprio IBGE. O IBGE, com por exemplo, o mapa do censo de 2010, ele disponibiliza para que os usuários tenham acesso à informação, entre outros dados de vegetação, entre outros. Então, a ideia de melhorar os dados do Brasil ela é interessantíssima. Eu acho que a gente deve apontar para isso cada vez mais. Isso cabe a nós também, sabe? A gente deve ter esse tipo de informação e fazer com que o usuário tenha acesso a essa informação. Tá? Agora, a última pergunta, eu vou fazer o possível, gente, para responder todas as perguntas após o webinar. Tá? Mas, caso não seja possível, nós faremos outro webinar para deixar vocês sem dúvidas e sem nenhum tipo de pergunta. Não entendi como fazer a ligação do PowerPoint com o ArcGIS Online. Legal, Aline, eu vou mostrar então como fazer isso. Tá? Agora eu estou aqui com o meu mapa. Aliás, estou com minha apresentação em si. Tá? E vou usar o item Esri Maps dentro do PowerPoint. Tá? Vou clicar em adicionar slide. E a partir desse adicionar slide, né, eu tenho acesso a todo o conteúdo que está no ArcGIS Online, através de um mapa dinâmico. Tá? Então, esse M que eu coloquei lá, vou colocar esse Deilson, por exemplo. MM4. Esses são todos os mapas que estão dentro da minha organização que tem a tag EM4, tá? Que é de Esri Maps 4. Então, a partir dessa consulta, eu posso pegar os dados, por exemplo, vou pegar o de trânsito, deixa eu ver aqui na próxima página, tráfego, e aí pedir para ele acrescentar nessa visualização que eu tenho.
tá? E aí eu posso acrescentar mais também. Ah, eu quero adicionar, além disso, os dados de vegetação. Ou mudar para a vegetação. Quero mudar para National Geographic, que é o tipo de mapa existente. Então, eu posso fazer a utilização de qualquer mapa que eu quiser que esteja disponível no Arquivos Online. Tá? Deixa eu pegar um aqui para a gente, o de tráfego de novo. E colocar legenda. Vou pegar aqui o dado do Brasil, da América do Sul, na verdade, e colocar aqui a legenda e vou criar o slide. Legal. Uma vez que eu criei o slide, eu posso fechar. E aí ele me dá uma janela, eu posso aumentar. Né? Posso deixar o botão de ligar em algum local na minha tela. E aí, clicar em exibir. Agora, quando eu tenho acesso a esse mapa, se eu clicar aqui em iniciar a apresentação, eu consigo ter um mapa dinâmico. Tá? Então, essa é a forma de ter acesso ao Esri Maps a partir do PowerPoint. Tá? Então, aqui ele está carregando, né? Quando ele acabar de carregar, ele vai mostrar o dado de trânsito. Tá? Então, Aline, essa é a forma que nós temos de pegar e acessar o mapa dentro do PowerPoint. Tá? Uma vez que você instala o Esri Maps, ele já deixa disponível para o usuário ter esse tipo de análise, né? Tipo de contato com dado espacial. E aí eu posso também fazer com que ele preencha a tela inteira. Tá? Então, essa é a forma. Queria lançar uma última enquete, né, que a gente tivesse, para a gente ter acesso à informação, para melhorar sempre os nossos próximos webinars, tá? A intenção agora é entender como você faz para transformar suas planilhas Excel em dados geográficos. Eu tenho muita curiosidade de saber, porque a gente tem várias formas de fazer essa informação geográfica aparecer para o nosso usuário, ou para nós mesmos. Tá? Então, mesmo que você pense que não tem um dado para fazer essa espacialização, entenda que todo ativo de negócio tem um endereço, todo ativo de negócio tem um XY, ou todo ativo de negócio tem uma referência com município, estado, bairro, prédio. Então, se você tiver de um lado a sua equipe ou os seus colegas de trabalho que possuam o conteúdo geográfico desses itens que eu falei, você pode fazer essa espacialização, você pode fazer essa junção geográfica ou geocodificação. Então, a ideia é que você tenha realmente a possibilidade de criar esse vínculo espacial usando a sua própria ferramenta de trabalho. Tá? Vamos finalizar a votação e compartilhar com vocês o resultado. Então, nós tivemos ali quase que um empate técnico entre salvar CSV e espacializar, geocodificar, com a conversão para DBF. Tá? Então, hoje você já tem condições de, com a sua organização, fazendo download do arquivos do Esri Maps for Office, né? Você já consegue utilizar todo o potencial para transformar o dado em informação. Tá? O que nós vimos que ele é um suplemento, não só para Excel, mas também para o PowerPoint, né, que é nativo, que permite utilizar várias funcionalidades, né, de GIS dentro do Excel. Nós vimos que ele faz os mapas temáticos, densidade, a clusterização, fizemos uma breve análise socioeconômica e publicamos também esse mapa na web. Tá? São 11 horas, a gente respeita os horários também, então fica o compromisso de responder a cada pergunta que foi feita, né, para o e-mail, e ao fim pro e-mail de quem fez a pergunta, tá? E eu vou selecionar pelo menos as 10 perguntas mais feitas para mandar para toda a base. Tá? A intenção é que a gente tenha mais webinars sobre Location Analytics,
Tá? O próximo já está marcado para o dia 24/7. Nós teremos também de SharePoint, Dynamics, então teremos outros webinars para que a gente mostre o poder da Location Analytics, dessa análise geográfica a partir dos sistemas corporativos. No LAUC, que é o Latin America User Conference, acho que os senhores já devem saber que nós teremos esse ano o encontro da América Latina, no Brasil. Não teremos esse ano o ESRE, nós teremos sim o Latin America User Conference, que contará com participação dos nossos irmãos, dos nossos amigos e parceiros, usuários da plataforma e também da ESRE no Brasil, para mostrar as novidades da plataforma ArcGIS. E nós teremos isso também, dentro desse contexto, muitas apresentações de ESRE Maps, for Office, for Cognos, entre outros. Então, por favor, se vocês não se inscreveram ainda, inscrevam-se através desse link que vocês estão vendo aí em cima, tá? E vamos participar, porque vai ser um momento de compartilhar informação. Tá? Não é só nós termos a oportunidade de falar com os usuários da plataforma, mas sim que todos tenham acesso à informação. Meus caros, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelos e-mails que foram enviados, tá? Obrigado também por todas as perguntas enviadas. Nós faremos o possível para responder cada uma delas. Um grande abraço e até o próximo webinar.